Boa tarde a todos. Boa tarde. Nosso grupo coordenado ali do SED, e que logo que surgiu o tema, que era sexualidade, eu me interessei bastante, que é um tema que eu gosto muito, que eu sempre tento ler, estudar, mas assim, eu já até falei para eles que se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda dos meus colegas universitários, porque eu não sou psicóloga, tá? Não sou estudante de psicologia e nem psicóloga, eu só gosto da matéria. Conversando sobre a temática, a gente chegou a uma conclusão no nosso grupo que era bom que alguém fizesse uma introdução, né, mais conceitual, e também resolvi falar um pouco de transgeneridade, porque ninguém no nosso grupo ia abordar esse tema, então eu resolvi falar um pouquinho também. Como é que começa aqui? Peraí. Então, pensando, né, que sexualidade é um tema que perpassa toda a nossa vida e perpassa traz várias consequências, e não seria diferente na área da psicologia, né? Então, por que a gente pensou em estudar isso? Acho que que eu pensei, né? Para tentar desmistificar algumas coisas e relembrar alguns conceitos para a gente discutir. Então, se a gente for ver socialmente, sexo, gênero orientação sexual acabam sendo tratados socialmente como sinônimos. As pessoas confundem, as pessoas tratam como a mesma coisa, e a gente sabe que são coisas completamente diferentes. Então, a gente vai iniciar um pouquinho com essa conceituação básica, só para a gente relembrar. Peraí. Aperta. É para cá. Não é para esse computador. Por isso. Não, acho que não é por isso, não. Foi. É que aí demora mais, tá? Aí tem delay. Mas acho que fui eu, já testo. Então, já faz algum tempo, né, que várias prefeituras, vários órgãos divulgaram algumas campanhas com esse biscoitinho sexual, né, para trazer a primeira noção para a população em geral das diferenças, né, que a identidade de gênero é uma coisa, a expressão de gênero é outra, o sexo biológico outra, a orientação sexual outra. Então, eu fiz questão de trazer o bonequinho, que ele foi bem divulgado e continua sendo bastante divulgado na mídia, nas campanhas sobre população LGBTQIAPN+, nas campanhas que envolvem essa parte da sexualidade. Então, eu trouxe para a gente ilustrar e pensar um pouquinho sobre ele. Vai lá. Tá, eu passo. Tá. Com relação ao sexo, o que seria o sexo? O sexo a gente vai encarar como algo biológico ou genital. Então, seria, o que a gente teria de variação nisso, né? Fêmea, mulher, macho, homem, e o intersexo, que é aquele que acaba nascendo com ambas os órgãos genitais, ou com um órgão genital não tão, às vezes externo ele é de uma forma, interno ele é de outra forma. E essa divisão entre homem e mulher pelo genital é que traz toda a confusão que a gente faz, e que costuma se fazer, com relação ao gênero. Né? Então, para nós, seria o quê? O sexo seria apenas a área biológica, a área genital. Macho e fêmea. Quando eu fui estudar, fui ler um pouco, um dos livros que eu mais me inspirei foi nesse, não sei se vocês conhecem, a Letícia Lanz é psicanalista, e ela mora aqui em Curitiba, e ela é uma mulher trans. E ela vem trazendo muita coisa sobre toda essa parte de transgeneridade. De gênero. Então, para que serve você definir o sexo biológico de alguém? Ele deveria servir apenas para saber qual vai ser a função daquela pessoa na reprodução. Quem vai receber, quem vai gestar, quem não vai gestar, e só. Ele só deveria servir para isso. Mas na nossa sociedade binarista, ele acaba servindo para identificar e dizer o que aquela pessoa, como homem, mulher, ou como macho ou fêmea, vai poder fazer, ou ela vai, qual papel ela vai ter que reproduzir dentro da nossa sociedade. Então, gênero seria o quê? Uma repetição de comportamentos, uma repetição de estereótipos que varia, né, de acordo com o tempo e a cultura. Então, o gênero, na verdade, ele não é natural. O gênero ele é construído.
socialmente. Então, por que uma mulher se porta de tal forma? Porque a sociedade construiu um modelo que desde que a gente nasce, de acordo com o órgão genital que a gente vem, você nasce lá com uma vagina, vamos dizer, você é mulher, e a partir do momento em que você é mulher, você tem que agir de determinada forma, se vestir de determinada forma, se portar de determinada forma. Isso varia muito de cultura para cultura e temporalmente. Então, uma forma da gente entender por como o gênero é construído. E segundo eu peguei, tem um vídeo também que serviu de base para o meu artigo, que é da Rita Bunhut, que ela fala, é uma aula que ela dá, falando e mostrando como o gênero é performático. Que a gente está performando, mas a gente nem sabe que é uma performance. Que a gente aprendeu desde pequenininha que é assim que é. E assim a gente faz. Se a gente for pensar o que era um homem lá em Luís XV, o homem usava salto, peruca, maquiagem. Então, o conceito de homem, o conceito de mulher, ele varia muito de acordo com a cultura. É daí que vem. Então, o gênero ele não é natural. O gênero não é uma coisa que você nasceu com aquilo, então você vai ter aquele comportamento, vai se portar daquela forma porque você nasceu fêmea, ou porque nasceu macho. Porque, na verdade, depende da sociedade, do tempo. Ela também trouxe um exemplo de uma tribo indígena em que homem e mulher, macho e fêmea, que na verdade isso é o conceito nosso, né? O conceito da nossa sociedade. Mas a pessoa da nossa sociedade olhando, eles eram divididos por gênero de acordo com o corte do cabelo. Então, quem cortava o cabelo de um jeito fazia o papel feminino, que era ajudar nas tarefas lá da tribo, e quem ia caçar era quem tinha o corte de cabelo de outra forma. Então, não tinha nada a ver com genital. Então, isso varia. É para a gente desconstruir totalmente a ideia de que o gênero é natural e que a gente nasce dessa forma. A gente percebe que isso é muito, muito forte na nossa sociedade. Primeiro, com essa explicação biológica. Não, nasceu com pênis é homem, nasceu com vagina é mulher. E também por questões religiosas. Né? Deus criou o homem, a mulher foi da costela. Então, assim, por todos os lados que a gente veja, a gente vive numa sociedade binarista. Para terceira conceituação, né, que seria orientação sexual, na verdade, é a pessoa, né, por quem eu tenho atração sexual ou atração afetiva. Então, é a pessoa, o gênero da pessoa, que eu quero me relacionar amorosamente ou sexualmente, que nada tem a ver com o gênero. E aí também vem mais confusões, principalmente da sociedade, da população que não tem nenhuma familiaridade com esse conceito, né? Eu já escutei várias vezes assim, sou da área jurídica, mas já escutei várias vezes, mas se quis virar homem, ninguém vira nada, né? Mas se quis virar homem, por que tá namorando com outro homem? Ficasse mulher, então. Então, assim, o gênero é uma coisa, a orientação sexual é outra. Então, isso a gente tem que ter bem claro para que essas confusões não tragam ainda mais sofrimento para a pessoa e desconhecimento para a gente, para a gente não, porque eu não sou, mas para nós como terapeutas ou psicólogos. Né? Também, se a gente for pensar que somos todos diversos, né? Cada ser humano é um, somos todos diversos. Vamos passar para cá. Somos todos diversos porque alguns tipos de diversidade, de divergência, causam socialmente uma repulsa, que é o caso dos corpos dissidentes ou dos gêneros divergentes, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Por que algumas diversidades são tão estimuladas e algumas são alijadas e vistas como não serem passíveis e terem direitos, de socialmente serem plenamente inseridos. E aí também comecei a pesquisar, e se a gente for pensar, né, na visão de Foucault, que sexualidade também é uma forma de controle, de poder, de controle de poder, a gente começa a entender por quê, né? Os porquês da sociedade ter tanto problema e tanta repulsa com corpos divergentes. A sexualidade sempre foi, gênero, sexualidade, uma forma de opressão.
né, do masculino para o feminino, uma forma de poder. E estudando, eu estava vendo também que a Rita trouxe que a Simone de Beauvoir, no seu livro, no Sexo, ela traz uma citação no prefácio que é de Pitágoras, né, que diz, fez-se, até eu tenho aqui, mas fez-se a luz, ó, há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Então, assim, se a mulher já é relacionada socialmente como ruim, como caos, como menos, imagina quem ousa questionar o binarismo. Quem ousa questionar o bom e o mal, que não se enquadra bem inglês, no bom e no mal, na sombra e na luz, no claro e no escuro, no homem e mulher. Então, a sociedade realmente traz uma grande repulsa. Estudando um pouquinho mais, também percebi que uma vez que a gente só pode ver o outro como outro, quando a gente vê nele algo que eu não queria ser, ou vê nele alguma sombra, a gente começa também a perceber que as pessoas queer, que a teoria queer, ela traz uma ruptura na segurança que a gente tem de que o natural nasceu assim, mulher, heterossexual, e o natural é homem, macho, e com todas essas características que advêm daí. Porque se eu perceber que a transexualidade existe, eu me deparo com ela, eu vejo, peraí, mas toda essa minha segurança, tudo isso que eu senti para mim como natural, será que é natural? Então, inconscientemente, isso traz uma insegurança, ela quebra esses padrões, essas crenças que a gente tem de que, peraí, esse é o natural e esse é o errado, ou o não natural, ou o divergente. Então, já há uma repulsa natural por esse desconhecido. Ali está um pouquinho do que é o transgênero, a pessoa que transgride ou desvia das normas de dispositivo binário de gênero. A nossa organização sociopolítica é sempre masculino e feminino. E, continuando na pesquisa, aí qual que era a ideia, né? Porque como a gente foi tentar fazer um diálogo da sexualidade com a psicologia corporal, eu comecei a tentar pensar como fazer isso com relação aos transgêneros. E Passar? É que tá. É que você tá apertando o botãozinho para ficar vermelho. A minha sonda, né, os corpos dissidentes dessa fratura, do que é considerado normal, você pode passar mais. E antes disso, eu queria passar um pedacinho de um vídeo da Rita, só um pedacinho, que fala um pouquinho sobre daí, que também gerou a minha conclusão, né? Posso dar o play? Dá o play lá nos 3. Deixa eu ver se... Vamos ver. Tá ligado aqui, fala desligar. Ai, gente, hoje eu vou fazer uma introdução bem rapidinha das experiências dela de tentativa, ou melhor, de trauma da tentativa de utilizar banheiros públicos. Por fim, um vídeo de uma amiga muito importante para mim, Margot Tognon, que praça de alimentação foi impedida de usar um banheiro dentro de um shopping. A única resposta que a gente tem é que isso significa transfobia. Lana Ellen está ouvindo reiteradamente: você não é bem-vinda aqui, o seu corpo não pertence nesse lugar, não há espaço para pessoas como você entre nós. Eu li muitos comentários, né, na tentativa de lançar uma reflexão sobre esse acontecimento. E muito me choca ter visto mulheres cis dizendo que não se sentiam confortáveis com o fato de uma mulher trans estar usando o mesmo banheiro que elas. Os argumentos são os mais absurdos possíveis, aqui talvez eu vá me deter em alguns, mas em primeiro lugar eu quero falar sobre uma possível solução para esse problema, que seria banheiros especiais para pessoas trans, né? Apesar de um verniz de progresso que essa ideia possa ter, eu preciso aqui levantar o ponto de que não pode haver retrocesso maior do que um novo banheiro para pessoas trans.
Um novo banheiro para pessoas trans é exatamente o banheiro antigo de pessoas negras. Durante os séculos 19 e 20, no mundo ex-escravagista, que precisava agora dar um jeito de lidar com esses sub-humanos de raça inferior que não poderiam usar o mesmo banheiro do que a raça pura, do que as pessoas mais humanas, do que as pessoas melhores do que eles, a gente desenvolveu sociedades que separavam banheiros para brancos e banheiros para negros. Ao discutir o absurdo de pensar um banheiro exclusivo para as pessoas trans, eu gostaria muito que você que assiste o vídeo me respondesse como é o banheiro na sua casa. O banheiro da sua casa é separado por gênero? Existe um banheiro só para homens e outro só para mulheres dentro da sua residência? Ou será que você faz parte dos ricos cafonas brasileiros que tem banheiro de empregada em casa? Uma espécie atualizada de senzala, de banheiro de serviçal, que é menor, mais sucateado e menos confortável do que o banheiro da casa grande. E aí pode ser que você me diga: não, Rita, mas no meu banheiro privado, pessoal, intransferível da casa grande, eu sei quem são as pessoas que lá frequentam e eu não estou correndo nenhum risco. O banheiro público, com a entrada de trans e travestis, representa um grande risco pra mim, donzela de porcelana. E aí eu vou falar: Anja, em que mundo você vive? Segundo o veículo Agência Brasil, com dados do governo federal, mais de 70% da violência sexual. Aí ela traz, só demonstrando que os casos são muito escassos de alguma denúncia de que alguma mulher trans fez algum tipo de violência com mulheres dentro do banheiro e que, na verdade, a violência sexual contra mulheres e contra crianças parte principalmente dos homens e principalmente de homens que estão no seio da família. Então, que é um discurso totalmente equivocado. Voltando a mim, né, conversando com o meu grupo, estudando, qual que era a minha ideia? Olha que salvadora da pátria ali, ó. A cis branquinha, falando assim, eu acho que eu vou estudar como que vai ser a melhor forma, como que a psicologia corporal pode ajudar as pessoas trans a fazerem as pazes com o seu próprio corpo. Como que as pessoas trans vão amar o seu corpo e fazer um instrumento de prazer. E estudando e vendo vários materiais, eu pensei, eu estou fazendo banheiro. Assim, essa categoria de ser humano precisa de uma coisa específica dentro da psicologia corporal para ajudar. Mas peraí, fui né, que amadurecendo. Peraí, sai do teu castelinho, que alguma coisa do que você estudou que fissurou as tuas crenças para você estar pensando assim. Tem tantos aspectos na sexualidade das pessoas, tem tantos aspectos na vida, por que você focou que a psicologia corporal pode ajudar? Quem disse que a maioria não tem? Quem disse que toda pessoa trans tem uma disforia corporal grande? Muitas têm, isso é uma coisa que precisa ser olhada, porque isso é uma questão para muitas pessoas. Mas tem pessoas trans que não têm cirurgia nenhuma. Tem pessoas trans que não se feminizam, não se masculinizam, as trans se identificam com outro gênero. Tem pessoas não binárias, com gênero fluido. Então, por que eu foquei nisso? Aí eu comecei lá a pesquisar a mim mesma. Peraí, mas por que você foi para aí? E aí também comecei a ver, né? E aí essa discussão que eu quis trazer com o artigo, na verdade, é como que nós, terapeutas e psicólogos, podemos nos preparar para atender pessoas de gênero divergente. A disforia corporal não é alguma coisa típica e exclusiva das pessoas trans. Até eu coloco no meu artigo, foi até uma observação da Marina no nosso grupo, que o Brasil é um dos lugares que mais tem cirurgia plástica no mundo, inclusive cirurgia íntima, cirurgia de vagina, para ficar mais bonita, para ficar mais apertada. Então, assim, por que eu foquei isso nas pessoas trans? Né? De algum jeito, elas também dão uma balançada nas minhas crenças. E olha que é um tema que eu adoro, que eu escolhi porque eu gosto, mas mesmo assim pegou em algum lugar. Então, comecei também, voltei a pesquisar, que como nós temos, né, um lugar de escuta, né, o terapeuta, o psicólogo tem um lugar de escuta, nós temos que pensar e ter um cuidado redobrado na escuta dessas pessoas. Porque, claro, somos seres humanos, a nossa escuta vem toda contaminada ou vem toda qualificada com o que eu vivi. Eu sou uma pessoa cis, eu não sou uma pessoa trans. Tudo que eu aprendi é de acordo com o binarismo. Né? A menina, ela vai ter uma fixação pelo pai, e aí o menino vai ter uma fixação em tal idade pela mãe.
Até que ponto eu não tenho que questionar e me preparar para ouvir essas pessoas de um lugar realmente de acolhimento, né? Então, dentro aqui dos meus estudos, aqui eu cheguei à conclusão, assim, tem uns artigos também, que a minha perspectiva estava totalmente errada. Não é como que a gente vai auxiliar a pessoa, é como que a gente vai se preparar para acolher as pessoas. Como que é olhar para essa pessoa e atendê-la de um lugar de acolhimento, de um lugar e que a transgeneridade passe a ser apenas mais uma das coisas que a pessoa trans traz para a sessão, traz para o setting terapêutico, como várias outras coisas que outras pessoas trazem. Claro, tem que estudar, tem que entender a especificidade desse ser. Mas eu não preciso tratá-lo de uma forma diferente. Ou que eu vou ter que fazer um protocolo de atendimento para pessoas trans. Também peguei um artigo que foi feita uma pesquisa sobre, nas faculdades de psicologia, como era abordado o tema das pessoas LGBTQIA+, e principalmente das pessoas trans. E foi em geral, assim, que as pessoas não se sentem preparadas. Elas não têm esse preparo, elas não têm matérias. Esse é o primeiro ponto, né? Matérias, ou seja, daí qual conclusão eu cheguei? Isso é só minha, depois que eu trouxe para a gente discutir, né? E alguns pontos precisam ser olhados para que a gente possa se preparar para isso. O primeiro deles é realmente a formação técnica. Talvez nas faculdades, nos cursos, teria que ter mais informação, mais casos, mais análise, porque as pessoas não se sentem preparadas. Elas falam, não, fiz faculdade e eu tive, sei lá, uma matéria que falou isso por alto. A segunda, que daí veio esse livro aqui, eu fui na livraria com a minha sobrinha, e ela estava lendo o livro dela e fui ver o que tinha sobre sexualidade. Esse livro caiu no meu colo. Eu olhei e falei, nossa, esse livro é muito bom, eu não conhecia. Mas isso aqui foi um congresso de psicodrama, Sexualidades, Corpos e Poder. São artigos de um congresso de psicodrama que justamente começou a falar sobre isso. Era na época da Covid, era todo online. E uma pessoa começou a ficar muito incomodada com essa abordagem binarista, e aí várias pessoas escreveram artigos como que o psicodrama poderia auxiliar ou poderia se preparar para atender pessoas trans ou pessoas homossexuais. E aqui eles dizem exatamente isso, que para que isso seja possível, nós, como seres humanos, precisamos estar abertos em jogar experiências, a tentar errar, a fazer um workshop, fazer uma vivência, que talvez não seja tão boa, mas aprimorar. Na verdade, é o ser humano do terapeuta que precisa, de coração aberto, se preparar, se jogar e experimentar. Esse artigo aqui, um dos artigos, convida a experimentação, que é experimentando que a gente vai conseguir trazer resultados. Alguma coisa, eu não segui nada aqui. É o papel da psicologia, né? Pulou um vídeo. Minha perspectiva equivocada. Não, era mesmo. Não, era Ele era o mesmo. Era o mesmo? E aí, teve uma pessoa Tem dois que slides. escreveu também sobre isso, né? Que foi um dos artigos dele também era sobre transmasculinidade, E aí ele diz, né, que o olhar queer sobre a transexualidade implica um rompimento de qualquer lógica binária de percepção da sexualidade, sobretudo a partir de uma recusa a dizer sobre si, uma confissão sobre si na qual os sujeitos subjetivados se produzem em mecanismos opressores. Mais do que olhar o próprio corpo e procurar defini-lo em um dispositivo heteronormativo, trata-se de perscrutar o desejo em sua vasta gama de possibilidades, recusando que a própria ciência, a sociedade, a linguagem e a cultura intentam em depositar sobre os indivíduos. Tal recusa, no segmento da filosofia Foucaultiana, se manifesta como um passo na direção da desconstrução discursiva sobre si. Então, é um passo da gente desconstruir a si mesmo e, consequentemente, na recusa de qualquer forma de olhar normatizador. Trata-se do reconhecimento do corpo como um lugar de tensões, mas, sobretudo, de possibilidades abertas. Um corpo plástico e indefinido. Então, ele traz justamente isso, que a gente comece a ver
a olhar para o outro corpo e para outra pessoa como um mar de possibilidades, e não como uma caixinha que ela tem que se adequar masculino. Eu não trouxe, até por falta de tempo, né, que o gênero divergente pode ser os mais variados, não se resume a trans-homem e trans-mulher, crossdresser, drag queen, não binário. Então, assim, tem muitas coisas e para tudo isso a gente teria que olhar, né? Para terminar, e daí eu não sei como é que está o tempo para abrir, para se alguém quiser falar alguma coisa, eu trouxe um videozinho de uma amigona minha, ela é aqui de Curitiba, agora ela está em São Paulo, na verdade ela veio ao mundo, ela trabalha na Transempregos, que é uma empresa que ajuda as pessoas trans a se inserirem no mercado de trabalho, com parcerias, com cursos, ela faz toda essa sensibilização das empresas. Tinha uma disforia corporal bem grande, ela tem uma história bem, assim, profunda, ela nasceu com pênis, e em algum momento da vida aquilo foi tão ruim para ela que ela tentou fazer uma autocirurgia, e ela quase morreu. Quem achou foi o pai, e daí, a partir daí a família começou, mas assim, ela é uma maravilhosa, uma guerreira, e eu trouxe só um pedacinho de uma coisa que ela fala, que eu acho que é como eu queria terminar aqui a minha fala. Você passa para mim? E minha avó, ela tinha muita dificuldade, então ela me chamava de Ale, me chamava de outras coisas, falava, mas Ale pode ser Alessandra, pode ser o que for, etc. Eu falei, vó, eu sei que Ale é de Alexandre. E fiz tudo, eu fiz greve de falar com ela, então eu parei de falar com ela, e daí eu falava assim, olha, enquanto você não me chamar de Maitê, eu não respondo o que você falar, fiz várias coisas que me doíam o coração. Até que eu desisti e falei, bom, minha avó não vai conseguir mesmo, ela me ama desse jeito e pronto. E quando minha avó faleceu, a gente foi separar as coisas, que ela queria que doasse as coisas dela, enfim, a gente foi separar as coisinhas dela, e eu achei uma caixa enorme, uma caixa cheia de cartões. Dentro de todos os cartões que eu escrevia do seu neto Alexandre, ela riscou e escreveu em todos os cartões Maitê. Então ela nunca disse, mas ela escreveu, em todos os lugares ela escreveu, da sua neta Maitê. Ela escreveu um azinho assim em volta e colocou Maitê em todos eles, mesmo nunca tendo falado Maitê na vida. E é por isso que eu digo que as pessoas mudam se quiserem mudar.